Olá, turma, vamos iniciar mais uma aula e o tema dessa aula é Guerra Fria. Exatamente, como a guerra ela pode ser fria, né? Mas essa foi. E olha que a humanidade passou aí pela Primeira Guerra Mundial, traumatizou geral, não aprendeu nada com isso, passou pela Segunda Guerra Mundial e chegamos à Guerra Fria, que seria aí uma ameaça à Terceira Guerra Mundial, mas que não foi, a gente vai ver aqui nesta aula. A Guerra Fria ela vai ser um conflito, né? Não de forma direta, mas de forma indireta entre Estados Unidos e União Soviética. Mas para isso a gente tem que lembrar, né, do contexto que a gente veio, que foi da Segunda Guerra Mundial. Esse período da Guerra Fria ela vai do fim da Segunda Guerra Mundial até lá, de forma simbólica, né, ou emblemática, a queda do Muro de Berlim e a extinção da União Soviética. Então eu posso dizer aí que quem ganha esse conflito todo vai ser os Estados Unidos. É, falar de Guerra Fria, nesse termo Guerra Fria, a gente está falando aí dessa bipolaridade, né? Onde um conflito não há o combate físico direto, né? Então, eu estou falando que a guerra foi fria porque não houve aí um conflito de armas, né? Um conflito de explosões, de destruição, nada disso, como houve na Primeira Guerra e na Segunda Guerra, tá certo? Então, estamos falando de uma guerra ideológica, uma guerra no campo das ideias. Então, a gente vai entender, né, lá na Segunda Guerra, como é que a Segunda Guerra influencia essa Guerra Fria. A formação dos aliados vai ser algo que começa aí a influenciar, porque a gente vai estar o eixo, né, de um lado, que vai ser lá Japão, Alemanha, Itália e tal, e do outro lado os aliados. De um lado os totalitários e do outro os democráticos aí, né, o que vai brigar pela democracia, né, que vai ser Estados Unidos, Inglaterra, União Soviética, França, todos juntos aí. Só que Inglaterra, França, tudo misturado. Mas Estados Unidos e União Soviética, eles tinham aí diferença nos seus sistemas econômicos, né? Por exemplo, que seria o capitalismo e o socialismo, respectivamente, né? Mas essa questão, ela não foi aí levada em conta no período da Segunda Guerra, porque eles precisavam como é que eu digo? Eles precisavam se juntar para conseguir deter aí esses regimes totalitaristas da Alemanha, né, do Japão e da Itália aí na época, tá certo? Então, se eles não fizessem isso, né, podia ter acontecido catástrofes piores. A gente também vai ter, né, a rendição da Alemanha. A Alemanha ela é derrotada na Segunda Guerra, né? Ainda em meio à guerra vai ter a Batalha de Stalingrado, onde os nazistas eles são derrotados, né? Dentro da Rússia, quando eles atacam ali a Rússia. E aí a preocupação, né? Tanto da Inglaterra quanto dos Estados Unidos era não só impedir a ascensão do comunismo aí no leste europeu, né? Mas também abrir uma segunda frente de batalha ali na região dos Balcãs, isso em plena Segunda Guerra, né? Então você que prestou atenção na aula da Segunda Guerra, você vai entender o que eu estou falando. Então os líderes tentaram ali formalizar uma reunião para dividir os países da região balcânica. A gente também vai ter um outro ponto importante que vai ser a Conferência de Potsdam, né? Existiu aí a conferência das potências europeias que estava vencendo a Segunda Guerra Mundial, né? E dentro dessa reunião já percebeu-se, né, que os interesses tanto da União Soviética quanto dos Estados Unidos eram interesses totalmente divergência, né? Essa diferença ali sempre estiveram presentes o tempo todo, né? Mas só que tinha a necessidade de se exterminar o nazismo, né, de acabar com o nazismo, só que com o fim do conflito da Segunda Guerra, depois que já acabou com o nazismo, aí a tensão volta e isso seria o princípio da Guerra Fria, né? E isso para a gente lembrar, né, que em meio à Segunda Guerra, né, a gente vai ter aí vários cenários, como a Guerra do Pacífico, onde o Japão, né, estava ali apoiado pelo eixo no controle de tudo. Aí a invasão da Tailândia pelo Império Japonês também abre o ataque dos aliados contra o país, né? Mas os Estados Unidos vai
finalizar a Segunda Guerra Mundial com o ataque às cidades de Hiroshima e Nagasaki, lançando aí as bombas nucleares. Só que esse lançamento das bombas nucleares não só finalizou a Segunda Guerra Mundial, como também deu início àquilo que a gente chama de Guerra Fria. Então a gente começa com as fases da Guerra Fria e a gente vai trabalhar agora a chamada Primeira Guerra Fria, né? Então, como a gente já falou, o marco inicial vai ser o lançamento da bomba atômica, né, em Hiroshima e em Nagasaki. A intenção talvez fosse só a exibição do poder dos Estados Unidos, né, para a União Soviética, e ali a União Soviética ela entendeu, né, todo o poder demonstrado ali pelos Estados Unidos, e ele viu assim, não, é muito custo que a gente vai ter e a gente precisa de tempo para se preparar também, porque se os Estados Unidos, né, se esse grupo capitalista aí mostrou, a gente como grupo socialista, né, a oposição, também vai mostrar que pode. Só que a gente só precisa de um tempinho para reestruturar o nosso país e se reerguer. Então, aliado a tempo e paciência, a gente vai ter aí a União Soviética investindo, né, na questão da indústria bélica, né? Então, com o passar, né, de toda essa questão aí, a gente vai ter os Estados Unidos se organizando, né, para entrar nesse conflito ideológico com a União Soviética. E o presidente era Harry Truman, né? Ele lança a chamada doutrina Truman e o plano Marshall, né? A doutrina Truman vai ser a doutrina de Harry Truman, como eu já falei, e que vai ser uma aliança aí entre todos os países capitalistas, né? Onde os Estados Unidos vai estar auxiliando esses países para combater o comunismo. Essa é a doutrina. Tipo, tamo junto, galera, né? Vamos colar irmãozinho. Bateu em um, todos vão aí, pá, e faz o contra-ataque. O plano Marshall vai ser mais um plano econômico, né? Os países que foram aí acabados ou deteriorados com a Segunda Guerra, eles precisavam de ajuda. Então, se eles fossem aí da vertente capitalista, né, os Estados Unidos ia lá, ia ajudar, né? Entre eles também eles iam se ajudar. O plano Marshall. Então, nada mais foi do que planos para se conter a União Soviética, né? As ideias da União Soviética. Então, a gente vai ter aí, após a Segunda Guerra, né, a União Soviética vai conseguir se superar e pouco tempo depois ela já vai estar mostrando aos Estados Unidos que ela também tem a tecnologia da bomba atômica, porque ela foi atrás do conhecimento, né, fez investimento militar e foi uma tensão, né, muito grande, porque já que se a União Soviética ela mostra que ela também tem bomba atômica, que ela também pode fazer o terror acontecer, a gente tem aí dois países armados de forma bem poderosa, né, com armas químicas, né, e eles sabiam dos efeitos definitivos que esse conflito através dessas armas químicas causaria no mundo, né, então por isso que eles estavam aí mantendo, né, a Guerra Fria, por assim dizer, né, sem nenhum tipo de explosão. Mas o risco de destruição permanecia aí o tempo todo que essa rivalidade acontecia. Então todos os dois países correram, né? Correram bastante numa corrida armamentista para se preparar, se equipar e ficarem competindo quem era melhor em quê, né? Quem era melhor na indústria bélica, na cultura, na questão do espaço. Então, vão ter vários momentos aí dentro desse conflito entre essas duas potências, né? Que acaba influenciando o mundo. Não todo mundo, tá? A gente vai ver aí que não todo mundo. A gente vai ter vários acontecimentos, né, muito importantes, né? A gente vai ter a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico do Norte, que é um grupo que se reúne aí sob liderança dos Estados Unidos, né? Os países europeus não integrantes, os países não europeus eram não integrantes da esfera da atuação da União Soviética. Então, todos os países que não fossem das ideias socialistas estavam aí na OTAN. Todos os países que não aderiram aí às ideias socialistas, né, da União Soviética estavam junto com a Organização do Tratado do Atlântico. E, ao contrário, né, a gente vai ter o Pacto de Varsóvia, que é os países que têm aliança militar aí no que se refere ao socialismo, né? Então, contra o capitalismo. Então, eles se ajeitaram aí
entre eles, né? Fatos importantes que aconteceram, né? A crise de Berlim, a Alemanha vai estar ali na Guerra Fria na plenitude total, porque a Alemanha em si ela foi dividida entre os países, né, vencedores da Segunda Guerra, Estados Unidos, França, Inglaterra, União Soviética, e fizeram um acordo. Só que Berlim, né, que aí é a capital, ela vai ficar numa situação especial porque ela vai ser dividida entre todos esses países. Mas metade de Berlim vai ser capitalista, metade de Berlim vai ser socialista. Metade de Berlim vai ter aí investimento massivo dos Estados Unidos e a outra metade da União Soviética, né? O intuito era mostrar o quê? Que o capitalismo era superior. Então, os Estados Unidos investiu bastante, né? Os moradores aí passaram a angariar maior simpatia mais para o lado mais próspero, que é o dos Estados Unidos, porque tinha mais dinheiro, né? E aí a União Soviética, para cortar qualquer via de acesso, manda levantar um muro. Pronto. Ó, deu a crise, né? Levanta logo o muro aí, pronto. Acabou com essa fuga de civis de um lado, do lado ocidental para o lado oriental e vice-versa. Então, a gente tem aí o Muro de Berlim delimitando o espaço de Berlim. Berlim capitalista e Berlim socialista. Outra questão muito interessante na Guerra Fria vai ser a Guerra da Coreia, né? A gente vai ter a Guerra da Coreia como o primeiro confronto aí das forças capitalistas e socialistas durante essa Guerra Fria, né? E isso é algo bastante característico, né, da Guerra Fria, porque a União Soviética e os Estados Unidos não se entraram em confronto diretamente, como eu falei antes. E durante essa Segunda Guerra Mundial, né, a Coreia ela foi ocupada pelo Japão, mas como o Japão foi derrotado, então a Coreia ela também foi dividida. Então a gente vai ter aí a União Soviética, né, no norte da Coreia e os Estados Unidos no sul da Coreia, né? Aí a Coreia do Norte vai tentar dominar tudo, né? Vai tentar invadir a região sul da Coreia, né? Vai ser apoiado aí, a ONU vai ser apoiada, desculpe, a ONU vai apoiar os norte-americanos para invadir também e tentar deter toda essa ação dos comunistas de reunir a Coreia em um bloco só, como se fosse esse bloco aí socialista, né? A China, ela até tenta defender a Coreia do Norte, né? Mas nada dá certo. Os Estados Unidos conseguem intervir e a Coreia até hoje, gente, tem a Coreia do Norte e a Coreia do Sul separadíssimas. A gente vai ter outro ponto importante que vai ser o stalinismo e o marcatismo. O que foi isso? Ó, Stalin mandou passar o pente fino dentro da União Soviética e toda pessoa que ele achasse, né, que fosse aí contra as ideias socialistas, contra as ideias de Stalin, a pessoa era aí presa, né, deportada, exilada, até podia ser morta, né? E nos Estados Unidos a gente vai ter o que a gente chama de macartismo, né? Que Joseph McCarthy, ele vai fazer aí o caça às bruxas, né? Todo aquele que fosse comunista dentro dos Estados Unidos também, né? Até quem fosse denunciado tal, ia ser perseguido, julgado e podendo até ser condenado à morte, né? Como inimigo e espião soviético. Era colocado assim, dessa forma. Então, a gente vai ter a chamada Conferência de Bando, né? Que vai falar dos países não alinhados. Quem são esses, gente? Aqueles que vai dizer assim, ó, eu não sou Estados Unidos, né? Não sou capitalista, também não vou tomar partido da União Soviética socialista. A gente vai ficar na neutralidade, né? Por quê? Porque essa Guerra Fria não vai trazer nenhum benefício pra gente. Então a gente teve esses países, né, que discutiram aí questões de racismo, né, questões de serem explorados pelos países ricos. A gente vai ter aí, nesse período também, os países que vão tentar, né, a descolonização, né, que houve aí a colonização de países afroasiáticos. Então, eles vão tentar, né, e vão se posicionar neutros aí. E a conferência vai trazer à tona uma expressão que a ideia de que esses países seriam o quê? De terceiro mundo, tá? É uma nova opção, gente, né? Os não alinhados, eles não querem, né? Não forcem eles a nada. E aí a gente vai estudar agora o que a gente chamou de coexistência pacífica, né? O que foi essa coexistência pacífica? Então, essa conferência de Bando, ela vai representar aí a existência e a consolidação de um mundo multipolar, né? Já que emergiu aí
o terceiro mundo, né? O mundo seria bipolar se fosse apenas de um lado os Estados Unidos e do outro a União Soviética. Mas a gente tem aqueles que não se encaixam em nenhuma área de influência aí. E a partir desse momento, né, a gente vai ter o que a gente chama de coexistência pacífica de 1956 a 1979. Então, era um acordo de respeito mútuo à soberania e integridade nacional de cada país, né, que fazia parte desse acordo. Existiu o acordo da não agressão, não intervenção em seus assuntos internos, né, independente de que país fosse, cada um com o seu, igualdade e benefícios recíprocos, né, e a coexistência pacífica era entre estados com sistemas sociais e ideológicos diferentes, né? Então isso foi formulado pelo terceiro mundo e os princípios que mostram aí a existência de uma nova força mundial, apesar de que o capitalismo e o socialismo não perdeu força nenhuma, né, gente? Porque vai estar ali, ó, pam, fervente. Na União Soviética, Khrushchev, né, que vai assumir o comando depois que Stalin morre, ele vai denunciar aí ao mundo todos os crimes do stalinismo, né, porque o cara vai chegar aí para fazer diferente, né, pelo menos vai tentar, coitado. A União Soviética ela vai chegar a um patamar de país super desenvolvido aí, né, ao final da década de 60, a gente vai ter os Estados Unidos com sua hegemonia totalmente contestada, né? Vai cair no descrédito aí. E a gente também tem Alemanha e Japão no topo, né? Uma corrida tecnológica aí que eles conseguem se colocar enquanto potência, né? E olha que perderam a Segunda Guerra, né? Mas as coisas mudam, papai, as coisas mudam. E também vai ver um final aí com uma tentativa de se recolocar como hegemonia por parte dos Estados Unidos, né? Com um avanço bastante conservador aí. E isso dos Estados Unidos tentar se colocar de novo, né? Como uma hegemonia, vai ser chamado a Segunda Guerra Fria. Então a gente vai destrinchar para vocês os principais acontecimentos desse momento. A gente vai ter a chamada Revolução Cubana, né? A Cuba, por diversas questões anteriores, era uma área de influência dos Estados Unidos, né? Tinha uma tal de emenda Platt, né? A qual dava o direito aos Estados Unidos de intervir em Cuba sempre que ele achasse necessário. Só que aí, meu filho, o Fidel vai fazer uma uma revolução, né? Porque o ditador que estava em Cuba antes tinha um apoio dos Estados Unidos. Então, Fidel Castro, lindo, maravilhoso, vai armar e liderar aí um grupo de guerrilheiros, tá? E vai conseguir aí tomar a administração da, de Cuba, né? Então, é, Fidel Castro ele nacionaliza, né, várias empresas aí dentro de Cuba, perde o apoio, né, dos Estados Unidos. Só que aí a União Soviética, ó, olhou, piscou e foi. Porque a União Soviética se viu que a Cuba perdeu o, o apoio dos Estados Unidos e disse assim, ó, essa é a nossa oportunidade, né, de estar ali apoiando. Então a gente vai ter uma União Soviética apoiando o Fidel Castro, tá? Então a gente vai ter aí agora o regime de Fidel em Cuba e os Estados Unidos ficou preocupado para que não houvesse aí o socialismo invadindo outras áreas na América Latina, né? E que os Estados Unidos perdesse aí as suas áreas de influências aqui na América Latina. Então, os Estados Unidos acaba por tentar acabar com o regime de Fidel Castro e isso vai dar origem, né, à Revolução Cubana e isso vai intensificar aí os efeitos da Guerra Fria na América Latina. É por isso que a gente vai ter aí nessa questão do período da ditadura militar, quando o golpe de 64 é dado, com a justificativa de que havia o medo, né, por parte da elite ali, por parte da população, de que também o socialismo entrasse no Brasil. Outra característica de fatos marcantes que a gente vai ter vai ser a crise dos mísseis, né? Que acontece em 61. Cuba estava em aliança com a União Soviética e a União Soviética vai lá e coloca uma base de mísseis, né, em Cuba, né, ali direcionando para os Estados Unidos. Ele não era besta nem nada. E o plano estava de boa até que o serviço secreto dos Estados Unidos descobre tudo
E aí os Estados Unidos disse, para, desinstala isso aí, meu filho, pare com tudo. E aí o presidente norte-americano, que era Kennedy, né, anunciou aí um ultimato à União Soviética, disse, ou você aborta essa base de mísseis aí, ou a gente vai lançar logo uma guerra atômica, uma bomba atômica geral aí, pro negócio pegar fogo. Então, né, Khrushchev, que era o líder soviético agora, ele tenta negociar, mas no final ele acaba cedendo e anula aí esse projeto dos mísseis, né? Tem até um filme que vai falar sobre esse período aí, eu esqueci agora, mas que fala dos 13 dias, né? Alguma coisa dos 13 dias, porque são 13 dias aí de tensão com esses mísseis em Cuba. Então, agora a gente vai ver quem é melhor, né? Quem é o melhor no espaço, quem é que consegue ir para o espaço. Então vai ver, sim, corrida em tudo, armamentista, né? Vários tipos de características, competições vai se tomar aí, mas uma que vai marcar vai ser a corrida no espaço. Então, a corrida espacial ela vai surgir nesse contexto, né? De quem é que vai conseguir colocar primeiro uma pessoa, um humano no espaço. E a União Soviética sai dando a largada aí, né? Lança o primeiro satélite, né? Aí depois lança a cadela Laika, aí depois vai tentar colocar aí o primeiro homem no espaço, que vai ser Yuri Gagarin. Aí os Estados Unidos ficou assistindo toda essa apresentação, esse espetáculo da União Soviética, e depois ele disse ali, pera aí, vou mandar Neil Armstrong para ser o primeiro ser humano a pisar em solo lunar. Eu não tava lá com ele, né? Eu não vi, mas disse que o cara pisou na lua mesmo e colocou lá bonitinho a bandeira dos Estados Unidos. E a gente vai ter também, né, a Guerra do Vietnã, né, um conflito bastante traumático, né? Muito forte aí, muitas dores causadas nesse conflito, né? E a gente vai ter o Vietnã no norte com a União Soviética e no sul com os Estados Unidos. Então, é nesse lugar que a gente vai ter aí a troca de armas químicas, né? Os Estados Unidos vai fazer um ataque com armas tóxicas, né? O combate vai ficar conhecido aí como o Atoleiro do Vietnã, que é uma das guerras mais traumáticas, né? Porque aos Estados Unidos de todos os tempos, o evento vai resultar aí na derrota dos Estados Unidos, né? E na saída das suas tropas com o Tratado de Paz, porque imagine, né? A gente vai ter aí no Sudeste Asiático e sob domínio francês o Vietnã. E aí, por meio dessa guerra, né, os franceses vão ser expulsos e o Vietnã fica aí com portas abertas. E aí o Vietnã do Norte vai estar com um governo a favor do socialismo, né, da União Soviética. Vai ser liderado aí por Ho Chi Minh. E aí os comunistas vão se mobilizar para derrubar o Vietnã do Sul e vai formar aí a chamada a Frente de Libertação Nacional, que são os Vietcongs, né? E aí para evitar, né, esse domínio socialista é que os Estados Unidos vai se envolver nesse conflito onde eles perdem, né? Onde eles fazem essa burrada de fazer ataque com armas químicas, né? E essa foto aí que você tá vendo, né? Aí do lado direito é uma foto dramática aí do período da guerra do Vietnã, né? Os Vietcongs eles resistem, né, no Vietnã do Sul, e aí vai haver aí muito sofrimento deixado pelo uso das armas tóxicas, né? As crianças vão ser atingidas, né, com essa bomba incendiária lançada pelos Estados Unidos. Vixe, é muito forte, gente. Muito forte mesmo. Em 68 a gente vai ter um ano marcado como um ano de contestação, né? Tanto do lado capitalista como do comunista, porque vai haver várias agitações não aceitando essa essa ordem bipolar aí que varreu o mundo, né? Essa guerra, esse conflito de ideias que acaba influenciando diversos locais, né? Como a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã. E apesar de não ter sido um movimento aí articulado, né? Por um partido específico, a gente vai ter aí vários grupos, né? Vários artistas também é, se levantando, né? Mostrando a insatisfação e protesto contra toda essa ordem aí da Guerra Fria, né? Então vai ser uma geração que vai propor a paz, vai contestar aí essa cultura vigente, essa cultura desse conflito do capitalismo contra o socialismo, porque tem muita gente perdendo com esse conflito, né, gente? Muita gente se prejudicando e a ideia é como é que a gente vai resolver isso, né, gente? A gente quer paz. Era o que
a geração da juventude dos estudantes falavam naquele momento ali. Os principais acontecimentos entre 70 e 79, aí na década de 70, né, a gente vai ter, né, a Revolução Cubana, a Guerra do Vietnã, né, aí na década de 60, e agregado a isso, todas essas contestações na ordem econômica vai afetar aí os Estados Unidos, né? A Alemanha e o Japão vai chegar com um patamar de produção muito grande, e os Estados Unidos vai se sentir aí ameaçado. Então, no início da década de 70, vai ser aí uma crise, né, que vai acarretar na hegemonia dos Estados Unidos, né? Vai acarretar na crise da hegemonia. A crise vai acarretar na perda da hegemonia dos Estados Unidos. Os Estados Unidos deixa de ser o bambambam do mundo, né? E aí a razão pode ser explicada, né, para os Estados Unidos, no caso, pelo modelo produtivo que adotou nas indústrias, né, que é o fordista keynesiano. Então, o modelo de produção em larga escala. Então, eles achavam que eles tinham que ter aí uma nova maneira, né, de se retomar essa hegemonia mundial. Então, o ressurgimento aí dos centros capitalistas, como o japonês, né, e o alemão, né, que veio aí da Segunda Guerra Mundial, vai colocar em xeque toda essa viabilidade que os Estados Unidos estava trabalhando com o método fordista, né, que é o método de produção em larga escala nas indústrias, e também vai colocar em xeque os Estados Unidos como hegemonia, como eu falei. Então os Estados Unidos vê como solução que vou baratear tudo, né? Todos os custos de produção eu vou baratear, porque assim os meus produtos vão ficar mais baratos e vão ser mais competitivos. Então, tratava-se aí de uma condução, uma nova reordenação, né, nesse jogo todo aí, e essa contra-ofensiva para recuperar a hegemonia político-econômica, né, vai ocorrer aí primeiro na década de 70 e depois na década de 80, né? E isso a gente pode chamar aí de uma nova reordenação econômica, a revolução científico-tecnológica, tá? Então, na década de 80, vai ocorrer a tomada do poder pelos conservadores nos Estados Unidos e eles vão fazer aí essa nova corrida armamentista para se chegar à chamada Segunda Guerra Fria. E aí os Estados Unidos, ele decide, né, trazer uma nova política de afrouxamento aí, que seria uma política de negociação, né, com os rivais, para que acertasse determinados limites, né, nesse controle da produção dos armamentos nucleares. Sem contar que a gente vai ter na década de 70 a crise do petróleo, né? Os preços do produto subiram em valores que nunca foram vistos antes, né? De maneira absurda. E essa crise do petróleo não é algo que acontece assim da noite para o dia. Com certeza vai ser consequência de movimentos anteriores. No início da década de 70, né, nos Estados Unidos, os Estados Unidos passa por uma reestruturação econômica, né? Para sair dessa condição de desvantagem e eles vão aí tentar enfraquecer os seus adversários. E ele vai fazer o quê? A gente vai ter Richard Nixon, né, na presidência e ele vai por fim essa paridade do ouro e dólar para poder prejudicar os concorrentes e afetar principalmente Japão e Alemanha, porque eram os concorrentes diretos dos Estados Unidos nesse período aí. Então, esse aumento, né, vai ocorrer aí com uma reforma econômica no sistema, né, mudar essa organização das relações de trabalho, como eu já falei, da questão do Fordismo, né, de produção, e ao contrário das décadas anteriores, não vai buscar um desenvolvimento a todo custo, né? Ele vai preferir aí aumentar a competitividade vinculado ao aumento da produtividade. Então, eu vou aumentar minha produção para aumentar minha competitividade. E é nesse período aí que essa produtividade ela passa a ser conquistada a partir das melhorias no trabalho e na tecnologia, né? E assim vai surgir a revolução científico-tecnológica e que vai conduzir aí uma nova divisão internacional do trabalho, né? Porque a gente vai ter a globalização da produção, né? A abertura das economias de determinadas regiões, a transferência, né? Das indústrias, né? Das suas matrizes para outros lugares de países mais pobres, né? Claro que isso aí vai levar eles a conseguirem mão de obra barata, isenção nos impostos, né? Para a instalação das suas indústrias. Então é um processo de desindustrialização,
tá? E a gente pode chamar tudo isso aí da terceira revolução industrial. Só que tem consequências como desemprego estrutural, né? Porque não vai haver uma preocupação com o pleno emprego, mas assim a preocupação vai ser com a produtividade. Então, se você produz, você está ali. Se você não produz, você não está ali. Então, a preocupação não é a empregabilidade e nem o bem-estar de quem está trabalhando, claro, né? Nenhuma semelhança com hoje, ironizando. Então, vai ser a origem de todo o problema atual do desemprego, além desse esgotamento do estado de bem-estar social. O estado de bem-estar social vai ser uma ação do governo, é como se o governo fosse fazer aí uma intervenção para dar suprimentos básicos, né, de vida aí para a pessoa e para poder rodar aí a roda do capitalismo, né? Isso aconteceu na crise de 1929, porque o poder público passou a priorizar melhores condições de vida da população e da massa trabalhadora, né? Só que com o neoliberalismo, bonitos, o neoliberalismo entende que o Estado está gastando demais com todos esses setores. E o que é que acontece? O ideal é o Estado reduzir, né, esse investimento todo para que possa investir apenas em pontos principais, né, como saúde e educação, quem vê pensa, né, a fim de que ela possa gerir melhor aí a sociedade e que aquela sociedade ou aquela cidade ou aquele estado retome o crescimento, né. Outra crise da terceira revolução industrial vai ser a crise, né, e a instabilidade nos países subdesenvolvidos, porque, por exemplo, o Brasil ele vai viver aí a época do milagre econômico, aleluia, o milagre, né? Mas vai ser diretamente afetado nessa década de 70 aí, né? Com esse avanço, com essa terceira revolução industrial, mais com a crise do petróleo, né? O Brasil vai dar com os burros na águas aí. Então, no terceiro mundo, né? Essas transformações vão provocar aí uma instabilidade e vários conflitos, meus queridos. Vários conflitos. E é por isso que essa retomada dos Estados Unidos, né, para poder conseguir chegar no campo hegemônico aí, vai fazer com que gere a chamada Segunda Guerra Fria, né? A década de 70 vai haver essa crise, né? E a consolidação dos Estados Unidos aí nessa ordem mundial, com essa política de distensão, com essa reorganização econômica, né? As décadas de 70 e 80 vai haver agora os projetos da Revolução Científico-Tecnológica dos Estados Unidos e nesse novo período aí, grupos conservadores vão estar preocupados, né, com essa tensão social surgida dessa crise econômica, né, e retomando aí essa Guerra Fria. Então, essa Guerra Fria vai chamar de Nova Guerra Fria ou Segunda Guerra Fria. Então, a política desse novo período vai ter como característica a retomada da corrida armamentista, né, porque os Estados Unidos vai retomar com o projeto Guerra nas Estrelas e também os conflitos de baixa intensidade, porque os Estados Unidos ele decide aí financiar e treinar os grupos opositores ao regime socialista. Então, todo grupo que era opositor ao regime socialista era amigo dos Estados Unidos. Então, essa tática foi conhecida aí como os conflitos de baixas intensidades, né? Como quando os Estados Unidos ele tentou aí, né, ajudar o Afeganistão, né, no conflito do Afeganistão com a Nicarágua, né? Então, a gente vai ter, né, a Nicarágua lá de boas, né? De boas, tranquilamente, né? Não, eu falei, na verdade, o conflito foi entre sandistas e contras na Nicarágua. Então, os Estados Unidos, ele ajuda o Afeganistão e ajuda a Nicarágua, né? Consertando. Mas, vamos lá. Na Nicarágua, a gente vai ter os sandistas e os contras. É contras, o nome é contras mesmo, não é contra a outra, é contra mesmo. O nome é contra. Então, isso vai ocorrer, né, na América Latina, né? Os sandistas eles vão formar aí um governo socialista em plena Segunda Guerra Fria, né? A gente vai ter aí Ronald Reagan, que é contrário aos sandinistas, e ele passa a financiar armas aos grupos de oposição ao governo, né? E esse grupo de oposição ao governo é chamado de contras. Então, por meio de todas essas ações terroristas, eles pretendem aí desestabilizar o governo, né, esse governo socialistas, e eles foram bem sucedidos, porque na década de 80 os sandinistas perderam a popularidade entre os nicaragüenses.
né? E isso tudo porque os Estados Unidos, bonito todo, estava ajudando aí, né, a todos os grupos que eram opositores ao socialismo, né? Outra questão, que agora eu vou falar sim do Afeganistão, né, é que ele vai sofrer com a invasão dos soviéticos, porque os soviéticos eles queriam chegar aí à região dos mares quentes, né, porque lá na Rússia é muito frio, né, gente, pelo amor de Deus, perto do Polo Norte, os mares até congelavam lá, mas eles necessitavam chegar no Afeganistão e querendo aí essas riquezas naturais do Afeganistão. Então os Estados Unidos, claro, não vai ser de acordo essa invasão e vai lá ajudar, né, criando um grupo de guerrilheiros no Afeganistão. Os Estados Unidos vai treinar, né, esses grupos de guerrilheiros fanáticos, né, vai fazer essas ações guerrilheiras serem bem sucedidas, tanto que os soviéticos, né, por assim dizer, eles vão fracassar e vão ser expulsos aí do Afeganistão. Só que o que a gente tem que lembrar, né, que mais à frente o Afeganistão, né, foi treinado pelos Estados Unidos, mas mais à frente os Estados Unidos vai ter problemas com isso depois da Guerra Fria, né? Os Estados Unidos criou cobra para picar eles. A gente vai ter, além do Afeganistão, né, esse conflito aí, porque o Afeganistão foi conhecido como o Vietnã soviético, né? A gente vai ter também as reformas de Gorbachev, né? Gorbachev. O cara chega, né? O cara que vai estar agora aí na liderança da União Soviética e ele vai chegar fazendo investimentos, né? Os soviéticos se tornou uma potência exclusivamente militar, só que essa população vivia num problema muito grande, né? Havia desigualdade social e econômica na União Soviética e o povo passava por várias dificuldades. E é aí que Gorbachev, né, assume esse poder. Ele era membro de uma ala reformista do Partido Comunista, né? E aí ele vai fazer tanto reformas políticas quanto econômicas, né? Mas a gente vai ver aí que essas tentativas dele não deu muito certo, né? Mas o cara tentou. O cara tentou e isso a gente não pode negar. Ele tinha a sua popularidade, né? E as suas ideias reformistas para o socialismo de forma muito grande, né? Ele tinha aí uma das demonstrações, né? É que quando ele tinha essa influência tão grande que uma das demonstrações é que quando ele foi visitar a China, né? Ele foi lá de boa fazer uma visita na China e durante esse período que ele estava na China, vários estudantes se reuniram aí em Pequim, né? E acabou acampando na Praça da Paz Celestial e pediu que as reformas políticas que Gorbachev queria para a União Soviética fossem implantadas na China, né? Fossem adotadas na China. Então, o cara conseguiu aí uma legião de fãs, né? Então, quando Gorbachev voltou, né, para sua Rússia lá de boa, o governo chinês pegou e reprimiu violentamente os protestantes ali, né? Todos aqueles que protestaram ali naquela Praça da Paz Celestial. Então, houve um massacre, né, contra esses estudantes, contra esse povo ali que protestou a favor das ideias de Gorbachev na China. Claro, gente, a China ela não vai adotar as reformas soviéticas, ela não vai querer uma questão socialista porque ela estava seguindo o próprio caminho, ela estava ali na questão capitalista porque ela estava querendo chegar no topo, chegou a vencer os Estados Unidos nessa corrida aí de de estar no topo, né, no sentido tecnológico aí. Então a gente vai ter o colapso, né, bonitinho, né, do bloco socialista. As reformas de Gorbachev, ele vai ser uma tentativa aí de fazer com que essa União Soviética ela possa se recuperar, né, no sentido econômico. Só que a situação da União Soviética era tão degradante, né, que as medidas só aprofundaram mais ainda os problemas. A União Soviética até tentou se adaptar aí aos novos tempos, mas já era tarde demais. Ela vai se enfraquecer e mais tarde, em 1991, né, eu já era nascido. Em 1991, ela vai ser aí, vai entrar em colapso e vai ser derrotada, né? Vai se deteriorar, vai se desfazer, né? A gente vai ter aí como um dos marcos da questão da União Soviética foi o desastre aí da usina nuclear de Chernobyl na Ucrânia em 1986, porque a explosão dessa usina vai
contaminar aí, né, toda a atmosfera local aí, e dias depois, né, já chegava até a países próximos por causa da radiação, né, gente? É arma química, misericórdia, não gosto nem de pensar. Só que depois a gente vai ter a queda do muro de Berlim, né? A derrubada do muro vai ser um marco aí do colapso do sistema socialista, né? A destruição do muro vai representar a reunificação alemã e o fim do leste europeu socialista. E o fim da Guerra Fria. A gente fica por aqui. Beijos.